Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Irrigaí, um podcast da Lindsay Brasil. Meu nome é Karina Correa, eu sou especialista de inteligência de mercado na Lindsay e hoje eu vou falar com o José Luiz Coelho. Bem-vindo, Coelho. O Coelho é produtor rural, engenheiro agrônomo e consultor de agronegócios pela Marquestrate. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Karina. É um prazer estar aqui com você e com os demais amigos e parceiros aí da Lindsay. Sempre muito bom. Coelho, vamos falar de irrigação? Opa! Vamos falar de irrigação no Brasil? Vamos falar. Então, acho que é legal a gente começar falando da evolução da irrigação de uns tempos para cá. Karina, quando a gente olha para a agricultura brasileira, ela passou por várias etapas, né? E a gente está numa região de agricultura tropical. Como agricultura tropical, em média, a gente tem aí uma precipitação anual da ordem de 1.200, 1.300 até 2.000 milímetros de chuva por ano, né? Isso seria perfeito se essa chuva fosse distribuída aí de uma forma bastante regular ao longo dos 12 meses. Mas, infelizmente, não é o que acontece, né? Veja, por exemplo, é até triste usar isso como exemplo, mas não posso me furtar de comentar. Nós tivemos agora essa tragédia no Rio Grande do Sul, na terça para quarta-feira. Sim. Lá choveu 627 milímetros em menos de 72 horas. Para quem está nos acompanhando e não consegue ter uma dimensão do que é 627 milímetros, cada milímetro de chuva equivale, Karina, a 1 litro por metro quadrado. Então você imagina que nessa região, em 3 dias, choveram 627 litros em cada metro quadrado. Não tem o que segura uma chuva dessa, não tem sistema, não tem galeria, não tem rio, não tem terraço, não tem curva de nível, vai tudo embora, né? Então isso é tão ruim quanto uma estiagem de 3, 4, 5 meses, como vira e mexe a gente está tendo, infelizmente, também no Rio Grande do Sul e nas regiões de Brasil Central. Então a nossa agricultura, ela foi moldada ao longo dos anos como uma agricultura que a gente chama de agricultura de sequeiro. Ou seja, ela não tem uma irrigação para complementar a necessidade de água que a cultura tem. Uma cultura, para se desenvolver, ela precisa fazer a tal da fotossíntese. Para ela fazer a fotossíntese, primeiro ela precisa de luz, depois ela precisa de água, ela precisa de nutrientes e gás carbônico. E a partir daí eles fazem toda uma combinação que a planta vai sintetizar o alimento dela. Muito bem. Quando eu tenho uma irrigação natural, né, ou dependo só de São Pedro, da chuva, eu preciso escalonar o meu período de plantio de forma que eu tenha chuva no início do plantio, no meio do plantio, que é onde vou ter o enchimento de grãos, no caso de grãos, ou desenvolvimento de uma planta de fibrosa, como é, por exemplo, o algodão, ou alguma outra planta, um HF, por exemplo, um hortifruti. E depois, à medida que vou me aproximando da colheita, o ideal é que eu tivesse um período mais seco. A chuva, então, é bom para nascer e desenvolver a cultura, mas na hora de colher, a chuva mais atrapalha do que ajuda. Sim. Tá? Então, esse seria assim a lógica da gente ter tanta tradição em culturas convencionais não irrigadas. Muito bem. Aí nos primórdios da irrigação, que a gente não tinha as chamadas irrigações pressurizadas, a gente fazia uma irrigação mais rudimentar, que são as irrigações por inundação ou irrigação por sulco, né? Então eu não tenho bomba, eu não tenho tubulação, não tenho adutora, não tem nada, não tem pivô central. Então a gente ainda tem uma concentração grande desse tipo de irrigação no sul do país, na cultura do arroz, né? Então tem que ser áreas extremamente planas, áreas sistematizadas, inclusive com laser. Hoje existe tecnologia para isso. Então os produtores de arroz, eles colocam a água nos estágios iniciais da cultura e vão conduzindo ela até 25, 30 dias antes da colheita, quando eles cortam a água, para poder fazer a colheita
num período mais seco. Seco. Não consegue fazer 100% seco, a colheita ainda tem um pouco de umidade, mas a gente consegue fechar esse ciclo. E aí nasceram, né, em várias outras partes do mundo a necessidade de você ter um sistema auxiliar para poder trazer essa água na cultura no momento correto. Então, por exemplo, no caso específico da Lindsay, que é um dos maiores produtores mundiais, aí, fabricantes mundiais de equipamentos para irrigação, tipo pivô central, não é por coincidência que a Lindsay, a sede da Lindsay fica em Nebraska. Porque exatamente em Nebraska, na cidade de Lincoln, que é a capital, é onde a gente pode assumir que é a capital mundial da irrigação. Lá nasceram os pivôs centrais. Por quê? Por uma combinação de fatores. Primeiro, que é uma região extremamente plana. Ela está bem no coração das grandes planícies americanas. Segundo, porque, ao contrário do Brasil, eles estão no hemisfério norte e, além de tudo, eles têm um período de inverno muito longo. Então, não se consegue fazer, nem com irrigação, você consegue fazer agricultura no período de inverno, congela o solo. Então, eles precisavam ter uma eficiência muito grande numa janela muito curta. Num período curto, né? Então, aí veio o conceito da irrigação, que depois foi evoluindo até chegar no pivô, né? O conceito do pivô, se a gente olhar 40, 50 anos atrás, não mudou muito. O que mudou foram os materiais, pressurizadores, bocais. Tecnologia. E, mais recentemente, os field net da vida, a automação, né? E com isso começou a ganhar escala, né, em nível mundial, a prática da agricultura irrigada. Então, hoje no Brasil, se a gente for olhar, a gente praticamente tem aí 94%, 95% da nossa agricultura de sequeiro. E mesmo assim, a gente é tão privilegiado aí pela natureza que em 70%, 75% das áreas a gente consegue fazer 2 safras, mesmo em sequeiro. Só que são 2 safras assim. A primeira safra é uma safra com menos risco, né? Meu pai sempre falou que a gente fazer agricultura é a gente administrar uma fábrica sem telhado. E realmente é. É verdade, Você não tem como interferir. Você interfere em outras coisas, mas no clima você não interfere. Mas, quando a gente vai para a segunda cultura, que antigamente a gente chamava... É uma safra com menos risco, porque é uma safra de verão. Então, a gente tem chuva regular. É a safra de verão. A gente tem uma chuva com uma grande probabilidade de ser regular. No período certo. Tá. Então, para quem está aqui no Centro-Sul, né, seria a gente plantar aí a partir de setembro, outubro, para colher entre janeiro e fevereiro. Culturas com ciclo variando entre 100, 110 até 130 dias. Quanto mais cedo eu conseguir tirar essa cultura, né, mais rápido eu vou conseguir introduzir a segunda safra, que a gente chamava de safrinha, que hoje é uma heresia chamar uma segunda safra de safrinha. Então, os agricultores, eles fazem todo o manejo hoje pensando nisso. A grande diferença é que, em alguns anos, a segunda safra ela fica totalmente no risco. Porque se atrasam as chuvas para o plantio de verão, se eu atraso 20, 30 dias, eu vou atrasar a colheita 20, 30 dias. Aí a hora que eu vou plantar a segunda safra, eu já estou plantando uma safra num risco total. Então é isso que os agricultores profissionais estão começando a entender, que não dá mais. O jogo ficou muito pesado, muito caro, muito investimento para a gente realmente continuar plantando e olhando para o céu e joelho no chão, rezando para chover. Tem que continuar rezando, mas temos que fazer algo mais para diminuir aí esse risco. Sim, você está falando dos Estados Unidos, ô Coelho, e a gente sabe que a incidência de irrigação no Brasil ela ainda não é tão alta, né? E lá nos Estados Unidos a gente tem aí um percentual alto de irrigação, principalmente no Nebraska. A que você atribui essa baixa incidência de irrigação ainda? Tem uma evolução, a gente sabe que está em crescimento, mas assim, Verdade. O que está acontecendo aí? Porque a incidência ainda não é tão alta quanto a gente gostaria, inclusive, né? Veja só, Karina, o que acontece, né? Quando a gente olha aí para o passado, se você não era nascida ainda porque você é mais novinha, mas há pouco mais de 40 anos atrás, o Brasil era importador de alimento. A gente comprava milho da Argentina.
a gente comprava trigo do Canadá, da Itália. A gente ainda compra um pouco. Isso que eu ia falar, o trigo, né? A gente compra um pouco. Mas o milho hoje a gente exporta. Sim. E o trigo, em pouco tempo, nós também vamos exportar, porque o trigo, ele, graças à Embrapa, graças à pesquisa agronômica, ela deixou de ser uma cultura só de clima subtemperado ou subtropical, e nós já estamos plantando trigo hoje no Brasil Central, já estamos plantando trigo hoje no sul do Piauí, né? No Nordeste. Então, isso daí começa a mudar. Agora veja só qual que era o americano chama de mindset, né? Que é o ajuste mental dos agricultores de uma forma geral. Os agricultores sempre olharam para a irrigação como um investimento muito caro e quase inatingível. Por quê? Porque eles comparavam com o preço da terra, que era muito barato. Então, eu tenho um irmão que é PhD na área de irrigação e ele fez muitos projetos de irrigação. Alguns eu acompanhei de perto. Então a gente chegava numa área e ia apresentar o projeto para um produtor, ele olhava o projeto, ficava maravilhado. A hora que ele via o custo, ele falava, gente, mas com esse valor aqui, esse valor que vocês estão sinalizando aqui para mim irrigar 300 hectares, eu compro mais 300 hectares. O que você acha que ele fez? Comprou 300 hectares. Mas teve um monte de frustração de safra e tudo mais. Mas beleza, ele comprou. Só que a terra dele valorizou muito. Porque nessa época, Karina, o preço para irrigar 1 hectare era o preço de 1 hectare. Hoje, quando a gente fala de terra no Brasil, terra barata não existe mais. O ativo terra subiu muito. Nós temos áreas aqui no estado de São Paulo com 1 hectare valendo aí acima de 800 mil sacas de soja, que a preço de hoje daria aí quase 130 mil reais. Então é um valor completamente absurdo. É ao passo que hoje existem bons projetos de irrigação, com pivô central inclusive, que o investimento varia. Eu vou dar um número genérico, médio, né? Mas varia aí em torno de 25, 28 até 30 mil reais. Então o sujeito compara, fala, pô, para mim, se eu quiser dobrar a minha produção, tem muitas culturas que eu começo a irrigar e eu dobro a produção. Sim. Para mim dobrar comprando terra, né, a um preço de 120 mil, 100 mil, 80 mil, 1 hectare, eu tenho que vender uma fazenda para comprar outra e daí eu não vou conseguir produzir. Agora, se eu conseguir investir 25, 28, 27, 23, esse valor é variável dependendo da distância que você está da água, tem energia, não tem energia, a irrigação é diferente de um trator, é diferente de qualquer outro produto de fabricação em série, é um projeto isso aqui, Sim. né? Então, ele precisa fazer toda essa via sacra, desde a autorização, se vai ter água, se a outorga, se ele vai poder fazer o projeto, fazer a parte de construção civil, puxar a energia elétrica, fazer a adução para poder irrigar. Então, com isso, ele olha... Eu não quero dizer que então a irrigação hoje está baratinha. Não, ela continua sendo um investimento significativo. Mas é que a terra subiu tanto que hoje é muito mais inteligente o produtor crescer na vertical, aumentando produtividade, do que esparramar na horizontal, tendo que tirar um caminhão de dinheiro do bolso, Karina. Então, Coelho, a gente fala que é um investimento alto inicial, né? Porque o que vai vir de volta, tanto o payback quanto a lucratividade e produtividade que o produtor vai conseguir com a irrigação, eles são significativos. Então, assim, esse investimento inicial muito alto, ele vale a pena no final, né? Ele vale... Olha, eu não vi nenhum projeto de irrigação que foi efetivado a campo que não se tornou viável. Eu não conheço. As pessoas têm expectativas diferentes em relação à irrigação. Sim. Alguns estão olhando produtividade. Outros olham produtividade, mas eles estão preocupados também com outros aspectos. Por exemplo, um seguro safra. Porque hoje você ter a garantia que vai ter água a hora que precisa, isso funciona como um seguro, né? E como a gente, lembrando lá do seu Luiz, a gente faz uma agricultura aí, não é uma fábrica a céu aberto, à medida que eu irrigo, eu vou mitigando, eu vou minimizando os riscos que eu tenho. Eu continuo com risco de praga, doença e outras coisas mais, mas o risco de água é totalmente diferente. Quando a gente olha, por exemplo, para um produtor
de limão. Eu acompanhei de perto um projeto de uma empresa que ela usou a irrigação para fazer a produção de limão fora de época, Karina. Porque o que acontece? O limão, ele tem lá uma indução para o florescimento. Então, todo mundo planta mais ou menos na mesma época, floresce na mesma época e todo mundo colhe na mesma época. Então, tem épocas do ano que o preço está lá em cima porque não tem produto, tem época do ano que o preço está lá embaixo porque todo mundo está oferecendo. Qual foi a sacada desse cara? Eu vou fazer uma indução de florescimento usando irrigação, eu vou induzir o meu limoeiro a florescer numa época que os outros não estão florescendo. E, portanto, eu vou colher limão na época que não tem limão. Portanto, eu vou vender num preço muito melhor. Então, assim, são essas sacadas, né? Um sujeito que vai produzir semente, não é grão comercial, ele vai produzir semente, ele precisa ter um nível de produção melhor, uma fruta de melhor qualidade. Eu quero, esse exemplo do limão eu posso extrapolar, por exemplo, para citros. Eu quero ter uma laranja numa determinada época. Ou então eu quero ter alguém aí que tem um negócio que tem como matéria-prima milho verde. O cara precisa ter milho verde o ano inteiro, ele não pode ter milho verde só no verão. Senão ele vai fechar o negócio durante 6 meses. Então, com a irrigação, você consegue programar os teus plantios, você tem milho o ano inteiro, você tem morango o ano inteiro, você tem flor o ano inteiro. A irrigação muda a forma das pessoas planejarem o negócio. Com certeza. A irrigação, ela mitiga os riscos de frustração de safra, né? Com certeza. Então, tudo isso, assim, Karina, faz para cada um tem uma expectativa diferente, né? E isso é uma coisa muito legal. E eu, obviamente, não posso deixar de falar dos meus amigos canavieiros, né? Senão o Navarro depois vai brincar comigo. Mas, assim, na cana, a expectativa, além de aumentar a produtividade, é o seguinte: 62% dos 8,5 milhões de cana que a gente tem no Brasil estão em São Paulo. O que acontece aqui? O sujeito planta cana hoje, ele vai fazer o primeiro corte, o segundo corte, o terceiro. Então ele começa colhendo 120 toneladas, no quinto corte já está com 50 toneladas. Aí ele tem que reformar o canavial, ele tem que arrancar aquela soqueira, arrancar aquela cana, fazer uma rotação de cultura para depois começar um novo ciclo. Se eu tenho irrigação, no primeiro corte eu não vou ter 120 toneladas, eu vou ter 240. Aí eu vou cair, a planta vai ficando mais velha, a produtividade vai cair também, mas ela cai menos. Então eu vou ter um segundo corte de 210, um terceiro corte de 190. Quando chega em 150, 140, ele estabiliza por mais 6, 7, 8 cortes. Eu conheço canaviais que estão hoje com 16 cortes. Então você imagina, os mesmos 16, 17 mil que você investe para implantar 1 hectare, que o sujeito vai ter uma longevidade de 5 anos, com o mesmo investimento você vai a 12, a 10. Não precisa nem ir a 16, que você vai a 10. Né? É um outro benefício assim, que é de um valor assim, imensurável para o solo, para o produtor, para os ciclos da natureza. Então é fantástico. A gente está falando aqui de vários benefícios e de ganhos, né, que os produtores vão ter no final aí com a irrigação. Mas e quais são os obstáculos que impedem hoje ou que dificultam hoje a adesão da irrigação aqui no Brasil? Tem alguma coisa que é regional? Tudo é nacional? Quais são os obstáculos? Olha, eu diria assim que talvez o maior obstáculo, Karina, seja um obstáculo conceitual. As pessoas não entenderem os fundamentos da irrigação. Eu escuto muita gente dizer que a cultura tal não responde à irrigação, a cultura tal é caro, a cultura tal... O ser humano, quando ele não quer fazer uma coisa, ele arruma um monte de justificativa, né? Mas eu sempre brinco com o pessoal também o seguinte, depois que você rompe essa barreira conceitual, né, que é a venda do primeiro equipamento, ou no caso da gente como produtor, a compra do primeiro equipamento, o segundo, o terceiro, o quarto, ele se vende sozinho. É claro que, dependendo da região, Karina, o sujeito adora, ele já rompeu a barreira, ele quer fazer, mas aí ele não tem capital. E aí, por alguma razão, ele não consegue um financiamento, ou às vezes a região que ele está não tem energia elétrica, né?
Existem pivôs, vocês vendem pivôs, inclusive, que são acionados por motogerador com motores diesel. Sim. Só que o diesel está muito caro, então é um custo muito alto. O ideal é realmente o agricultor usar a rede elétrica. E a maioria dos estados, elas têm uma tarifa verde. Então, por exemplo, a tarifa do megawatt-hora que está ligando aqui essas luzes maravilhosas, essa feira inteira, o nosso ar-condicionado, ela tem um valor cheio, porque nós estamos agora aqui praticamente 4 horas da tarde. Mas quando a gente irriga, a gente normalmente faz a irrigação noturna, que eu tenho um redutor da tarifa. Então tem vários pacotes tecnológicos que viabilizam isso. Onde está ainda um grande desafio? Outorga. Em alguns estados, porque as outorgas, existe uma regra, né? Existe uma agência que é uma das agências mais sérias que eu conheço, governamental, que se chama ANA. A ANA não é uma moça, é a Agência Nacional de Águas. E a ANA, eu não canso de elogiar esses caras, porque realmente eles fazem um trabalho fantástico. Sim. Entra governo, sai governo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, coisa não muda. Né? Os caras têm realmente um foco muito bacana, pessoas altamente capacitadas, e eles fazem toda essa previsibilidade, inclusive para quem entrar no site da ANA, fica até uma sugestão, vocês colocarem o link lá para o pessoal entrar, vocês vão ver onde estão os 30 mil pivôs que estão em operação no Brasil. Sim. Vocês vão ver as regiões que têm água disponível, vocês vão ver os lugares que têm energia disponível. Então, o agricultor ele tem que estar atento a tudo isso, porque também só o desejo de fazer, muitas vezes, ainda não é suficiente, né? Mas é um bom começo. A gente tem alguns perímetros irrigados no Brasil que são referência, né? Minas Gerais, Goiás, algumas regiões de São Paulo, Paraná. E, por incrível que pareça, a gente voltou a ter, por exemplo, num estado tão consolidado quanto o Rio Grande do Sul, a gente voltou a ter uma fronteira de irrigação. Quem diria, né? Por conta de clima. Então, nós tivemos aí 3... O cara fala, não, mas o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. No Rio Grande do Sul caiu 4 vezes em 4 safras seguidas. Então, chega uma hora que você fala, cara, tenho que fazer alguma coisa, né? E é uma ferramenta extraordinária, Karina, extraordinária. Eu sou um fã incondicional de irrigação. Eu queria te perguntar, então, Coelho, como se tornar um irrigante, né? Quais são os passos? O que tem que ser feito do começo ao fim? Eu diria assim, hoje, tudo que a gente vai fazer com o uso da tecnologia, antes de mais nada, a gente precisa pesquisar, a gente precisa ler, precisa conversar com quem faz, eu acho que é uma dica muito legal, né? Você ir visitar, entender as dificuldades, então esse é o primeiro passo. O segundo passo é você analisar na região que você está, porque tem várias marcas, tem vários... Via de regra, os fabricantes eles estão longe dos usuários, né? Quem está perto do usuário é um concessionário. Então, esse concessionário é um cara que ele vai poder te ajudar, desde verificar a possibilidade ou o nível de dificuldade para uma outorga, até definir qual é o equipamento melhor para você usar na tua região. De onde você vai captar essa água, de onde que você vai trazer a energia elétrica. E a partir do momento que você então começa a interagir, começa a entender um pouco mais isso, aí você já começa a se preparar para o próximo passo, que é chamar pelo menos 2 empresas, né? Não adianta chamar 10, chamar 2 e fazer um projeto. Manda fazer eu quero fazer o meu projeto com a empresa A, com a empresa B, e você vai analisar a relação custo-benefício, você vai analisar... Os projetos hoje são muito parecidos, os equipamentos são muito similares. A grande diferença, eu estou falando de empresa séria, de empresas estruturadas, empresa que tem fonte de tecnologia externa, né? Mas a grande diferença realmente, quem faz, é o concessionário que está lá na ponta do teu lado, porque a hora que dá um pau às 3 horas da manhã do sábado, é ele que vai ter que estar lá para te socorrer, né? E aí, você tem que entender como é que é esse cara, como é que funciona o pós-venda, ele faz revisão, ele tem contrato de manutenção,
ele tem automação, né? Vocês hoje têm uma ferramenta extraordinária. Sim. O cara de qualquer lugar do planeta que ele está, desde que esteja conectado com a internet, ele consegue saber o que está acontecendo em tempo real no pivô dele, né? Se teve algum problema, não teve. Então, uma coisa simples, né, que vocês, o FieldNet de vocês, né, que é o programa oficial, inclusive foi uma sacada tão bacana que vocês vendem uma solução de automação que serve no pivô dos concorrentes. Sim. O cara vai lá e compra um FieldNet e instala nos pivôs fabricados por outros fabricantes, né? Então, assim, é uma coisa fantástica. Que a ideia é que o produtor consiga evoluir, né? Que ele consiga gerenciar melhor e que ele consiga produzir melhor. Não tenha a menor dúvida. E ele precisa realmente ter uma orientação, Karina, porque eu também já vi casos, né, de caras que se empolgaram tanto com a irrigação, compraram equipamento, foram lá, instalaram e tal, só que não se preocuparam com o manejo. E teve gente que o cara instalou um pivô e as produtividades caíram. Você fala, mas como caiu? O cara estava matando a planta afogada. A raiz precisa de ar também, ela precisa respirar. Então você tem que saber qual é a lâmina, quanto de chuva, né? Você vai ficar brincando de São Pedro, então eu vou botar uma lâmina de 5 milímetros, de 6, de 8, 10. Isso varia muito em função do estágio da cultura e em função do teu tipo de solo. Se você tem um solo que retém muita água, você não vai botar um valor absurdo, uma quantidade absurda que essa planta não vai respirar, né? Com certeza. Então, identificar os teus potenciais fornecedores, visitar quem já está fazendo, fazer um projeto. E aí depois é a parte da negociação, começa, né? Depois você mesmo se convence a continuar, né? E a aumentar a área irrigada. E uma coisa bacana é que, assim, hoje eu diria para você que quando a gente olha para a agricultura como um todo, as linhas de financiamento governamentais elas estão se retirando do mercado, né? Então, para que você tenha acesso a esse financiamento, porque ninguém vai conseguir tirar do caixa um dinheiro para ir lá e comprar 2, 3 pivô e começar a brincar de irrigante. Não é assim que funciona. O cara vai comprar um pivô, vai validar. E para isso, inclusive, os órgãos financiadores, eles não financiam mais os 100% para o produtor, via de regra. Mas eles financiam 70%, 80%. Então, tem pelo menos 20% aí que o produtor tem que ter de recurso próprio, né? E aí ele também, tanto um consultor ou mesmo o concessionário, se tiver bem estruturado, pode ajudar o produtor a ir buscar esse financiamento. Vocês, por exemplo, têm convênios com alguns agentes financeiros aí que facilitam isso, né, para o produtor, que eventualmente poderia ser uma barreira. É uma barreira bem menor do que a barreira do preconceito lá de quem nunca viu como é que funciona, né? Mas depois da primeira safra não tem mais volta. Acho interessante a gente tocar nesse assunto, né? De ter alguns preconceitos, de ter alguns mitos. E como fazer para mudar isso, né, Coelho? Como fazer para a gente chegar dentro da porteira e conversar direto com o produtor e ele conseguir enxergar, quem ainda não consegue enxergar, conseguir enxergar os benefícios da irrigação. Olha, agora vou ficar só na botina do produtor, agora vou deixar o agrônomo e o consultor de lado, né? Nós temos assim, como produtor, a gente, por mais que você vá lá, você leve para ele PowerPoint, você leve tabela, Excel, você pode levar o mundo inteiro. Ele fala assim, Karina, tudo isso é muito bonito, mas eu quero ver se funciona aqui, ó, aqui na minha propriedade, aqui no Goiásão de Deus, aqui, né? E eu tenho visto também, Karina, assim, as coisas vão mudando com o tempo, né? Eu tenho alguns amigos que quando começaram a irrigação, eles queriam pivôs cada vez maiores. Eu quero um pivô de 200 hectares, eu quero um de 400 hectares, 500 hectares. O que eu estou percebendo hoje é que a história não é bem assim. Hoje, para a maioria dos irrigantes mais antigos, se você perguntar para o cara assim, escuta, você prefere um pivô de 300 hectares, 2 de 150 ou 3 de 100? O que você acha que ele vai te responder? 3 de 100. A maioria vai responder 3 de 100. Por quê? Porque quando ele tem um de 300, ele tem que fazer manutenção, ele para 300 hectares. Entendeu? E muitas vezes, o cara está sempre contra o tempo, contra o relógio, contra uma série de outras coisas. Então é mais fácil ele trabalhar.
Agora, é claro, se a gente for pensar assim, quer dizer que é melhor então ter um monte de pivôzinho de 50 hectares? Não estou falando isso. Não, tem que ver a necessidade do produtor ali. Né? Então. Tanto é que se a gente olhar hoje a quantidade de pivôs que se vende no Brasil, a média é em torno de 75 a 80 hectares. Mas em algumas regiões 100 hectares é pouco. Em algumas regiões não dá para colocar pivô. O Brasil é um continente, né? Coelho, eu queria te agradecer imensamente. É sempre muito bom falar com você. É uma aula cada conversa. É bom ter amigos generosos, né? E eu queria perguntar se você tem algum recado, se quer fazer algum comentário final ou algo que ficou pendente na nossa conversa. Não, acho que não ficou nada pendente. Eu convido, né, aos agronautas que provavelmente vão estar nos vendo aí no Lindcast, né? Eu estou rebatizando aí o Lindcast para vocês, que visitem a rede de concessionários da Lindsay, que está muito bem assessorada. Ela tem plenas condições de orientar os produtores, mostrar os caminhos certos, né? Uma venda de irrigação é diferente de comprar um carro, de comprar um trator, que às vezes o cara se emociona, vem na feira e compra 2 tratores, né? A coisa aqui, eu costumo brincar, eu falo que o pivô é que nem é que nem aqueles alfaiates que nem existem mais, né? Que o cara comprava o tecido e o cara ia lá e fazia um terno sob medida. Porque aqui é um projeto. Sim. Então você tem que olhar de um lado a outorga, do outro lado a construção civil, a energia. Então, da hora que você decide, vou botar um pivô, até o pivô rodar a primeira lâmina de 6 milímetros lá, às vezes se passaram 18 meses, 12 meses. Então é um passo muito consciente, né? Mas assim, eu atuando como engenheiro agrônomo aí há 40 anos praticamente, como produtor rural um pouquinho mais do que isso, eu desconheço alguma tecnologia que ela consiga trazer um retorno tão consistente e tão rápido quanto a irrigação. Só para você ter uma ideia, Karina, o melhoramento genético do milho, da maioria dos grãos, do algodão, da cana, eles conseguem trazer um ganho para o produtor da ordem de 1%, 1,5% ao ano. Lembrando que num grão de milho hoje a gente tem mais tecnologia do que num iPhone. Só que é uma tecnologia que a gente não enxerga, mas ela está lá, né? Agora, a irrigação, você fazendo tudo certinho, você instalando, assim, o teu potencial de aumento é absurdo. O milho, por exemplo, que é uma gramínea, o milho é primo irmão da cana, que é primo irmão da braquiária, é um capim, é uma C4. É uma classificação que demonstra a maior habilidade de fazer fotossíntese. As plantas que têm maior capacidade são as C4. Se o cara tem uma produtividade média de 150 sacos, ele vai colher 300 sacos de milho, não tenha dúvida disso. No caso da soja, a soja é uma C3, então ela não é tão agressiva, ela não é tão responsiva. Só que ela vai aumentar 30%, 40%, 50% a produtividade, que é um negócio fantástico. Então a tecnologia para mim é isso. Ela serve para aumentar a tua produtividade, reduzir os teus investimentos no longo prazo e tornar você mais competitivo, porque esse é o grande desafio, né? Fazer a agricultura hoje e usar a tecnologia como uma ferramenta realmente de aumento de produtividade com redução de custo. E esse, sem dúvida nenhuma, vai ser o alvo, a meta final aí dos futuros novos irrigantes. Ótimo, muito obrigada, Coelho, que a gente possa conversar mais vezes sobre isso. E não precisa ser só na AgriShow, né, Karina? Não precisa.